fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já andou embarcado? Barco ou navio? Levanta a mão aqui. Muito bem. O que eu vou falar agora depende de quem já teve essa experiência para entender melhor. Porque a âncora da alma. A âncora é um objeto, normalmente de ferro, parecendo com tipo uma cruz, uma seta, que é jogada na água para que o barco fique parado, para que ele não saia do lugar. E aí, esse tema de hoje, a âncora da alma. Como assim âncora da alma? Vamos nos lembrar que alma, pelo menos aí, no grego, é psique. Dentro da ciência da psique, é aquele lado das emoções da nossa vida. Aquela área em que nós mais processamos os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são processados na alma, são sentidos na alma. Agora, a mensagem de hoje, ela vai ter tanto esse sentido da alma, esse lado das emoções, onde é que a minha alma se ancora? Onde é que eu encontro firmeza para a minha alma? As minhas emoções, as lutas, os conflitos da minha vida. Como é que eu consigo lidar com isso e estabilizar a minha vida? Porque a âncora tem a função de estabilizar a embarcação. Onde é que eu vou estabilizar as minhas emoções? Mas também a alma, no sentido desse lado espiritual que tem a ver com o nosso espírito. A esperança da vida, a esperança da eternidade. Onde é que eu estou me ancorando para firmar o barco da vida? Por isso eu queria convidar os irmãos a ficarem em pé mais uma vez, para nós lermos a palavra de Deus, neste texto de Hebreus capítulo 6, de 13 a 20. Vamos alternando a leitura. Eu começo com o versículo 13 e os irmãos vão me sucedendo aí. Obrigado. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, a qual, essa esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu.
Que Deus nos ajude a compreender sua palavra. Amém? Podem sentar. Então, onde você vai ancorar a sua alma? Qual é a âncora? Aquilo que vai dar firmeza à sua alma, ao barco da vida. Tanto no que diz respeito às emoções, quanto ao que diz respeito à eternidade. Onde você está ancorando a sua alma? Onde a sua alma ancorou? Ou ela está vagando pelos mares? Um navio, um barco à deriva, principalmente em ambientes tempestuosos, é um perigo muito grande. Como está a sua vida? Será que está à deriva, em alto mar? Um mar agitado pelo vento, pelas ondas? E aí? O que é então esta âncora da nossa alma? Vamos ver algumas verdades que encontramos sobre como ancorar, onde é a âncora da alma, a partir do versículo 13, tirando aqui algumas lições. Primeira, a âncora da alma baseia-se, tem como base, baseia-se no juramento divino. Hebreus 6,13. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Somente Deus pode fazer juramento. A Bíblia diz que nós não podemos jurar. E Jesus explica isso, o motivo por que não podemos jurar, em Mateus capítulo 5, de 33 a 37, onde lemos o seguinte: também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Aí Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Verso 35. Nem pela terra, por ser estrado dos pés de Deus, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Nem jures, verso 36, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Você pode até pintar, mas mudar de verdade a cor dele você não consegue. Não podes tornar um cabelo branco ou preto. 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Precisamos aprender a falar a verdade. A não precisarmos jurar para que alguém acredite em nós. Mas Deus, ao tratar deste assunto, para que a gente não tivesse qualquer dúvida, Ele não jura por ninguém, mas Ele coloca em xeque sua própria honra. E jura por si mesmo, quer dizer, se eu não cumprir essa promessa que eu estou fazendo, eu estou desonrando a minha vida, estou desonrando o meu nome, estou desonrando a minha pessoa. Meu irmão, minha irmã, você precisa ancorar sua alma naquele que lhe quer dar segurança. E é isso que Deus quer. Que você tenha segurança e que você deve ancorar sua alma nele. Em segundo lugar, a âncora da alma firma-se na promessa de que Deus nos abençoará e multiplicará. Hebreus 6,14, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Está dizendo aí, somarei? Não, multiplicarei. Uma coisa 5 mais 5. Outra coisa 5 vezes 5. Uma coisa 10 mais 10, outra coisa 10 vezes 10. Então Deus diz assim, olha, eu quero abençoar a sua vida, não com soma, para você ter mais,
mas para multiplicar as bênçãos na sua vida. Você precisa ancorar sua alma naquele que realmente pode multiplicar as bênçãos na sua vida. Onde é que você está ancorando? Onde você está colocando sua esperança, sua fé? Em quem você está confiando mais, a não ser naquele que jurou por si mesmo? Deus, portanto, faz esta promessa de multiplicação. Isso é tão extraordinário que em Efésios 3:20 diz assim: ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vejam só, não é só fazer mais, mas está dizendo infinitamente mais. As bênçãos que Deus tem para a sua vida, meu irmão, minha irmã, se você colocar a sua alma nele, ancorar a sua alma nele. O grande problema nosso é que nós ancoramos nossa alma nas promessas dos homens, das pessoas, dos políticos. Mas Deus quer que ancoremos, que a nossa alma esteja protegida, segura nele. Por isso que diz infinitamente mais. Terceiro lugar, nossa âncora da alma demanda esperar com paciência para obter a promessa. E assim, isso é Hebreus 6,15. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Abraão estava com 75 anos, quando Deus falou para ele sair de Harã. Então ele sai de Harã e vem para a Palestina, para Canaã. Gente, eu estava lendo hoje Esdras e Neemias. Eu vi que Esdras levou 4 meses de viagem de lá, de Babilônia até Jerusalém. Seria mais ou menos isso. Eu falei, meu Deus, às vezes a gente pensa que foi uma viagem tão rapidinha, né? E saiu Abraão da sua terra e chegou em Canaã. Só uma viagem de avião, né? Levou 2 horas, 3 horas, não. Muitos meses. E Abraão sai e faz esse percurso que, dependendo de onde a gente for medir, dá mais de 1.000 quilômetros. Isso andando com empregados, com gado, né, com servos empregados, né, com outras pessoas que faziam parte da caravana dele, com o sobrinho dele, Ló. E ele viaja, e Deus fala assim, eu vou te abençoar, mas você tem que deixar o lugar onde você está. Então ele sai e vai para Canaã. Mas chega em Canaã, ele não recebe logo a bênção. Ele tem que peregrinar, ele tem que ir para o Egito, lá toma a mulher dele. Olha que situação. 2 vezes tomaram a mulher dele. É verdade que Abraão tinha muito bom gosto, escolheu uma mulher muito bonita, né? Aí todo mundo ficava de olho nela. Mas Deus também veio em socorro dele e protegeu Sara. E devolveu Sara a Abraão. Não foi fácil a vida de Abraão até Deus cumprir a promessa. Ele enfrentou perseguição, lidou com fome, com escassez de comida, de água. Lidou com uma guerra, teve que lutar contra os reis que levaram o seu sobrinho Ló preso. Abraão teve problemas domésticos sérios. Porque Sara, vendo que a promessa não estava sendo cumprida, ela falou assim, Abraão, já que Deus não cumpriu a promessa, está aqui a minha escrava, deita com ela e vamos dar um jeito, vamos ajudar Deus aí, porque está demorando muito. E aí Abraão faz isso e foi um problema. Porque quando Agar está grávida, ela começa a zombar de Sara. Aí Sara dá uma coça em Agar e Agar foge. Meus irmãos, você pode imaginar o que aconteceu? Os gritos que foram, a surra, a gente não imagina isso.
O barraco que aconteceu no barraco de Abraão, porque Abraão morava em barraca, entenda, não é? Então lá foi um verdadeiro barraco. E Agar foge grávida. Aí o anjo de Deus fala, ela volta lá e te humilha. Olha só que situação. Aí Agar volta, se humilha perante Sara. Aí Sara recebe. Aí quando o menino nasce, aí o menino começa depois a zombar, que o menino está maior, que Sara tem Isaac. O Ismael começa a zombar. Ismael era adolescente, né? Gostava de zoar os outros, né? Então, o Ismael estava zoando o Isaac e Sara não gostou e falou para Abraão, olha, você tem que mandar ela embora. Abraão teve que tomar uma das decisões mais difíceis da vida dele, porque Ismael era filho dele. Ele teve que pegar uma botija de água, um pacotinho de comida, um farnel, uma coisa assim, pouca coisa. Dá para Agar e dizer, vai embora. Imagine, meu irmão, minha irmã, você tem que mandar seu filho assim, deixar ele no deserto. Cara rico como era Abraão, riquíssimo. Olha as lutas que Abraão teve que enfrentar. E quando Isaac está na sua adolescência, Deus fala, vai lá e sacrifica o teu filho. Fosse um de nós, ia dizer, Deus está brincando comigo, né? Como assim sacrificar o meu filho? Mas Abraão venceu todas essas fases da vida. Sabe quando que Abraão veio gerar o seu primeiro filho, o filho da promessa? Quando ele estava com 100 anos. 25 anos depois. Então, irmãos, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, vos exalte. Jesus falou, o que eu te faço, tu não sabes agora, mas compreenderás depois. Por isso que nós temos que ancorar a nossa alma em Deus, crendo que apesar de estar demorando, Ele vai cumprir a promessa. Precisamos ancorar a nossa alma naquele que pode cumpri-la. E naquele que zela pelo seu nome. Então, a âncora da alma demanda esperar com paciência. Por isso que, eu vou pular aí 1 Coríntios 2,9, e já vamos direto para Salmos 40, primeiro, que todo mundo sabe esse versículo. Esperei confiantemente pelo Senhor. Vocês veem que são duas atitudes? Esperar confiantemente, esperar com fé. Porque tem gente que espera murmurando, né? Mas Deus, tanto tempo, e daí? Até quando vai ser? Esperar confiantemente no Senhor. Então a nossa alma precisa estar ancorada em Deus, mas isso com paciência, crendo que Ele vai cumprir a sua promessa. Quarto lugar, a âncora da alma é que Deus mostra firmemente a imutabilidade. Deus não muda a imutabilidade do seu propósito. O propósito de Deus vai ser cumprido. Hebreus 6,17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade. A imutabilidade do seu propósito se interpôs com juramento. Deus quer que você creia, meu irmão, minha irmã, que a sua alma esteja ancorada nessa esperança de que Deus não vai mudar o que Ele prometeu para você, os propósitos dEle, de vitória do seu reino, de vitória da igreja, Ele não vai mudar. Ele há de cumprir o propósito dEle. É muito interessante que em Gálatas, capítulo 3, versículo 9, diz assim, de modo que os que são da fé
são abençoados com o crente Abraão. Legal isso, né? Que Abraão era crente, né? Então já tinha crente desde aquele tempo, viu, irmãos? Mas crente aqui é no sentido daquele que crê. Abraão creu que Deus não iria mudar a sua promessa. E por isso, ele se manteve firme, fiel. E mesmo quando teve que ir levar o seu filho para oferecer em sacrifício, ele cria que Deus não mudaria o propósito dele e que Deus poderia devolver o seu filho das cinzas. Olha só. Quando Deus pede Isaque em sacrifício, Abraão crê. Isso diz em Hebreus mesmo, vamos ver lá no capítulo 11, depois vamos ver isso. Que Abraão creu que mesmo depois de Isaque queimado e virado cinzas, que Deus poderia devolver Isaque para ele. Que coisa, hein? Que coisa. Porque ele cria que Deus é imutável. Coisas impossíveis para Deus. Este versículo fala de duas coisas imutáveis. E aí fica meio na dúvida, assim, como assim imutável? Porque aqui só está falando de uma, né? Mas na frente vai ter a outra, né? Que é mentir. É impossível que Deus minta. Aí você vai ver essa segunda coisa que é impossível para Deus. A imutabilidade da sua promessa e impossível que Deus minta. Quinto, a âncora da alma também se firma na verdade de que é impossível para Deus mentir. Hebreus 6,18. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Aqui ele não fala as duas coisas. Ele fala aqui duas coisas imutáveis, mas neste versículo não diz. Mas aí quando você lê o versículo anterior, você vai entender. A primeira é a imutabilidade do seu propósito. Deus não muda o propósito dele. Segundo, Deus não mente não, gente. Deus não engana não. Deus não enrola. O que Deus promete, Ele cumpre. Para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento tenhamos. Precisamos alentar a nossa alma, a nossa esperança. Forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. É impossível que Deus minta e é impossível que Deus mude os seus propósitos. E aí nós temos ainda a sexta lição que tiramos da âncora da alma, de como é que vamos fazer, em quem ancoramos a nossa alma, em quem ancoramos. A âncora da alma retém a esperança nas promessas de Deus. Hebreus 6,18. Para que também, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança. Não abra mão da esperança, meu irmão, minha irmã. A Bíblia diz que é em esperança que somos salvos. Vocês já viram que fala assim, fulano estava desesperado? O que significa desesperado? Perdeu a esperança. Perdeu a esperança. Não perca, não abra mão da esperança, é o que está dizendo aqui. Deixe a sua alma ancorada, firme, ainda que o mar em volta do barco, debaixo do barco, esteja agitado. Ainda que a embarcação balance. Mas a âncora está firme lá no final. É muito interessante, irmãos, que a âncora é diferente de boia. Porque a boia fica sobre a água, não é?
E o que a âncora faz? Ela atravessa a água. Ela vai até lá o ponto firme. E lá ela ancora, lá ela firma, para dar segurança ao barco. Quando nós fomos a Israel, e as 2 vezes que eu fui lá, o barco que a gente vai e para no meio do mar. Aí o que o barqueiro faz? Joga a âncora. Joga a âncora. Porque aí o barco não vai sair daquele lugar. E normalmente não é uma âncora só. São 2 âncoras. Uma de proa e outra de popa. Uma de frente e outra de trás. Quando eu vou pescar, o barqueiro faz isso também. Quando eu vou pescar embarcado, ele faz isso. Ele põe uma âncora na frente e outra atrás. Pronto. Aí o barco fica firme. Se colocar uma âncora só, ele começa a rodar. Mas quando coloca uma na frente e outra atrás. Então precisamos colocar a nossa âncora. O que eu queria dizer é que a âncora, ela atravessa a água. A água pode estar agitada como for. Ela atravessa a água e vai procurar o quê? Um ponto firme. Deus quer que nós façamos assim com a nossa alma. Que a nossa alma esteja ancorada não nas águas agitadas da vida. Não nos desafios, nos problemas que nos assustam, que nos assolam. Mas aquele que realmente nos pode dar firmeza. A gente não abre mão. Não abra mão da esperança, meu irmão, minha irmã. 7º e último lugar, sobre como ancorar a nossa alma. A âncora da alma é a certeza de que Jesus está além do véu. Irmãos, eu leio a Bíblia e eu peço permissão aqui aos irmãos para dizer que eu agradeço a Deus pelo discernimento. Eu fico, meu Deus, isso só vem do Senhor mesmo. Como é que essas coisas saltam aos meus olhos, saltam à minha mente? Aí eu vejo que foi uma inspiração de Deus, que foi algo dado pelo Espírito Santo de Deus mesmo ali. Não foi da inteligência humana, da capacidade humana. Mas olha só, você lê isso aí, se você não foi inspirado pelo Espírito Santo, isso não vai dizer nada para você, que Jesus entrou além do véu. Que véu? Que história é essa? Você viu Jesus entrando além de algum véu? Além do véu. Tem 2 significados aqui, mas vamos nos lembrar que lá no templo em Jerusalém, tinha a parte que era do público, todo mundo, tanto judeu como gentil, ficava do lado de fora. Tá? Quem era judeu podia entrar no templo. Quem era sacerdote podia entrar até o lugar santo. E tinha um lugar lá, que era chamado Santo dos Santos, que era separado por um véu de 4 centímetros de espessura. Imagina uma cortina de 4 centímetros de espessura. Que era separado, esse véu. Ali só podia entrar o sumo sacerdote, uma vez por ano, com uma roupa cheia de sininhos e ainda com uma corda na cintura, para se ele caísse morto lá, a outra pessoa não pudesse entrar que não fosse sumo sacerdote. Então, se o sumo sacerdote morreu, só quando fosse eleito outro sumo sacerdote, para entrar lá. Então, esse sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santo dos santos, onde estava a arca do tesouro. Sobre esta arca havia 2 querubins, um olhando de frente para o outro, virados para a tampa da arca, que era chamada de propiciatório.
O que é propiciatório? É aquele que nos faz propício para Deus. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Aquele lugar ali simbolizava a presença de Deus. Mas onde que estava isso? No Santo dos Santos. Então, quando o escritor aqui diz que Jesus foi além do véu, ele está dizendo que Jesus entrou no Santo dos Santos. Do Templo de Jerusalém? Não. Quando Moisés está construindo todos os utensílios sagrados que estavam dentro da tenda da congregação, todos os utensílios, aí vem altar, vem os altares, que tinha mais de um, tinha um altar maior, que era onde oferecia sacrifício pelo povo, e tinha um altar menor, que era no Santo dos Santos. E havia diversos objetos. Então Deus disse para Moisés: faça conforme o modelo que se te mostrou. O modelo que foi mostrado para você. Vejam só. Havia um modelo. Onde que esse modelo estava? No céu. O que Moisés estava fazendo? Uma cópia, e o escritor da carta aos Hebreus vai dizer que era uma sombra das coisas eternas. Todos os objetos sagrados que havia no templo eram uma cópia do eterno, do que está no céu. Tudo que os sacerdotes faziam ali era algo que um dia seria feito de uma vez para sempre no céu. Então, quando Jesus morre, e que ele vai além do véu, de qual véu que ele entrou? Lá no céu. Ele vai no Santo dos Santos, no lugar onde estavam aqueles objetos que serviram de modelo, os objetos reais, e ali ele é oferecido. Na verdade, o Espírito Santo chega lá e oferece Jesus como sacrifício. Além do véu. Penetrou além do véu. Este é o primeiro significado de que Jesus, o sangue de Jesus, foi oferecido no tabernáculo eterno, além do véu. O outro significado é esse véu da nossa carne, que a carne nos serve de véu, para nós não vermos o que tem do outro lado. Então Jesus transpôs este véu e pôde nos levar para além deste véu. E é lá que ele está. Hebreus 6, 19 e 20. O qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. Não aquele véu lá, ele está usando apenas o simbolismo. Penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso Senhor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. E no texto anterior, nós vimos, na mensagem anterior, que Jesus está assentado à destra e à direita de Deus. Olha o que o escritor da carta aos Hebreus está nos revelando aqui. Essa ação de Jesus que transpõe os limites espirituais terrenos, os limites do nosso corpo, e leva a nossa alma a ser ancorada nos tabernáculos eternos, no Santo dos Santos, na presença eterna de Deus.
o que Deus fez por nós, irmãos. É por isso que a gente pode voltar para 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. E vocês podem ver que no texto anterior diz que Abraão esperava a promessa. Singular. A promessa. Não as promessas. E qual era a promessa? Jesus. Precisamos compreender a revelação da palavra de Deus e aquilo que Deus nos sinaliza, nos aponta para aquele em que realmente a nossa esperança deve estar, em quem a nossa alma deve estar ancorada, onde ela se firma e se apoia. E é isso que o escritor da carta aos Hebreus, irmãos, está querendo nos transmitir e querendo que nós creiamos. Apenas recordando os pontos aqui que nós falamos, a âncora da alma baseia-se no juramento divino. 2, a âncora da alma firma-se na promessa de que Deus nos abençoará e multiplicará. 3, a âncora da alma demanda esperar com paciência. Deus vai cumprir, espera. A âncora da alma, 4, a âncora da alma é que Deus mostra firmemente a imutabilidade do seu propósito. 5, a âncora da alma também se firma na verdade de que é impossível para Deus mentir. 6, a âncora da alma retém a esperança na promessa de Deus, que é Jesus. 7, a âncora da alma é a certeza de que Jesus está além do véu. Ele transpôs todas as barreiras que existiu entre nós e Deus. E nós podemos chegar ao Pai através dele. Amém? Vamos ficar em pé e orar, irmãos. A equipe de louvor pode vir para nos conduzir na última música. Se Deus falou ao seu coração, se você reconhece que você tem ancorado a sua alma onde não deveria, e você quer ancorar sua alma em Jesus, quer dirigir sua vida para Jesus, quer entregar sua vida a Jesus, quer colocar sua vida em Jesus, depois você nos procura ou mande uma mensagem para nós, dizendo que você está com esse desejo, e nós vamos ajudá-lo. Vamos orar. Deus, nosso Pai, te agradecemos pelo que Jesus fez por nós, pelo preço que Ele pagou, Senhor, dando a sua própria vida, derramando o seu sangue, Pai Santo. E também porque Ele venceu a morte, Ele ressuscitou, e Ele está à tua direita agora, Pai Santo, e intercede por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu Espírito Santo que mora conosco, que nos guia, que nos consola, que nos ensina, que nos dirige, Senhor. Bendito seja o teu nome por tantas bênçãos, pela proteção dos teus anjos, Senhor, que se acampam ao nosso redor. Te agradecemos, Senhor, pela bênção que não conseguimos alcançar, que está além da nossa imaginação, mas que ela é prometida pelo Senhor e que o Senhor pode fazer infinitamente mais. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém.